Boa noite, bom dia, queridos filhos desse trabalho. A bênção de nosso Pai maior por sobre todos nós. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que pela primeira vez estiverem aqui conosco, participando então desse encontro. É um encontro marcado, uma proposta maravilhosa que é falarmos sobre o Evangelho, mas nós estamos discutindo não só os ensinamentos de Jesus, mas nós estamos buscando seguir os seus passos, suas pisaduras, mesmo antes dele ter pisado nesse orbe, né? Essa é a nossa proposta e nós estamos hoje ainda na sua parte 7, na discussão da Legião dos Servos de Maria. Então estamos estudando desde o que deu a ideia de ser realmente o que fez, né, ser uma legião, como aconteceu, desde a casa de Maria, né? E nós vamos em frente. Então, para você que está chegando hoje, começando hoje, para ter uma ideia de tudo aquilo que nós estamos falando no seu contexto, é necessário ver também os vídeos anteriores, né? Hoje, então, nós estaremos falando de um problema muito sério, a obsessão, um assunto muitíssimo discutido, pouco compreendido. Então, é por isso que estamos, por incentivo da espiritualidade, né, dos guias que nos orientam, recordarmos pontos importantes desse estudo, apresentarmos outros, tudo para nossa reflexão. Então, nada formado, nada concluído, né? Tudo material para individualmente formarmos dentro do nosso bom senso, à luz do nosso bom senso, né? Na nossa reflexão. Então, a nossa posição dentro desse problema, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos nos preparar para esse estudo, né? Convido a todos a fazermos juntos uma prece, rogando aos benfeitores espirituais, a grande seara do nosso Cristo, nos amparar, nos auxiliar nesses momentos. Senhor Jesus, Mestre querido, que a sua luz, a sua paz e o seu amor nos envolva a todos. Protege, guia-nos dentro desse trabalho, haja em nossos corações a humildade necessária, a simplicidade necessária, a pureza nos desvencilhando dos nossos diabos interiores, de todo preconceito, de todos os tabus, de tudo que possa ter nos iludido, de tudo aquilo que possa ter nos enganado, nos desviado das suas verdades. Assim, bom Mestre Jesus, no amparo da sua luz imensa de verdades, rogamos em favor desse humilde grupo, desse trabalho, a sua bênção. Em teu nome, iniciamos este humilde trabalho. Graças a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa querida Mãe Santíssima. Então, meus queridos, vamos lá iniciar mais esse diálogo, né? Bem,
Hoje nós teremos a participação do Sr. Baiano Kalunga, que é um guia espiritual dentro dos nossos trabalhos, obviamente a presença de Pai Joaquim de Angola, que nos orienta, nos conduz dentro desse trabalho, e uma introdução, uma introdução que eu fiz para que nós possamos entender melhor aquilo que Pai Joaquim, que o Sr. Baiano Kalunga vai trazer para nós, Então, é necessário nós recordarmos, então, dentro desse assunto, pontos importantíssimos, Então, primeiramente, eu vou falar numa ideia, vamos dizer assim, uma ideia contemporânea, nos dias de hoje, sobre a obsessão. Mas esse é o problema. A questão da obsessão, ela foi discutida, muito tempo antes, eu vou falar sobre isso. Então, hoje, na verdade, o que nós discutimos de obsessão está fora do seu foco principal, E esse é o problema, onde é o X da questão, é o ponto que nós vamos, então, focar, para que nós possamos retornar à raiz do problema, Então, vamos lá. Num consenso, podemos dizer até geral, mas introduzido dentro da codificação espírita, trazida, então, dentro da doutrina espírita, mas relembrando, questões que não foram muito aprofundadas, Então, vamos lá para entender isso, Então, em relação à obsessão, ela foi dividida em três, Então, dentro da doutrina espírita, obsessão simples, fascinação, subjugação, Muito bem. Então, essa obsessão, ela foi ditada como, então, uma influência negativa de espíritos sobre nós, Então, desde um processo vai ser chamado simples, fascinação, subjugação. Resumindo, num processo simples, uma influência, em termos de nível, um nível baixo, de influência, onde nós vamos a essa ou aquela influência nos deixar levar. Uma influência mental, Numa fascinação, a nossa capacidade de raciocinar é atenuada, já existe, então, o que vai categorizar, então, esse tipo, a fascinação, a perda do racional, da capacidade de discernir, Então, nós estamos fascinados. E na subjugação, aonde então o nosso raciocínio é atenuado de forma a não termos mais o controle, de nossas vidas. Então estamos subjugados a uma outra mente, que vai nos conduzir. Bem, na nossa religião, dentro da nossa Umbanda, nós vamos categorizar, ainda mais dois processos obsessivos, Nós vamos incluir um estado além da subjugação, nós vamos falar da possessão, que é um estado da subjugação, então mais avançado, e nós vamos colocar também mais um estado em que há influências não só a partir de um espírito, mas quando existe
um auxílio, não é, para esse espírito ele avançar então naquilo que ele deseja realizar, seja a sua vingança, enfim, né? Então, quando existe essa influência, né, nós vamos acrescentar mais um estado. Enfim, não é o nosso objetivo discutir isso. Então, nós vamos dividir em 5, não é? Então, pode ser dividido em 3, em 2, em 5, em 10, não importa. O importante é que a obsessão, então, ela relata, ela vai explicar atitudes nossas fora do nosso padrão, então, racional, né? Quando nós estamos influenciados. Esse é o início do problema, né? Por quê? Porque a partir do momento em que nós soubermos, não é, que há uma influência, pronto, nós vamos cair no nosso maior vício. Nós vamos transferir as responsabilidades. Então, a partir daí, tudo que acontece em nossas vidas é o Espírito. Eu não fiz porque o Espírito não deixou. Eu não fui porque o Espírito não deixou, não é? Eu estou assim porque tem um encosto. Encostou, está trazendo as suas dificuldades, os seus problemas, a sua má intenção, enfim, não é? Então, nós transferimos a nossa responsabilidade para tudo é o Espírito. Isso virou um vício, e é um vício grande. Para quem está no meio, seja umbandista, seja espírita, né? Seja dentro da sua congregação evangélica, católica, né? Budismo, shintoísmo, taoísmo, né? Seja lá o que for, esse vício ele permanece, né? Então, nós estamos discutindo o problema, né? A partir desse foco, né, aonde a ideia do obsessor surgiu, mas ela não é só, obviamente, dentro da doutrina espírita, né? Para que nós entendamos isso, então nós vamos focar assim para entender o problema. Então, a origem do problema foi enfocar, né, dar foco a esse problema, não é? Sem discuti-lo na sua ordem, né? na base dos problemas. Né? Então, se aprofundando dentro do mecanismo da obsessão, nós vamos ver que há uma lei de sintonia, né? Semelhante atrai semelhante. Então, via de regra, num resumo, né? Estudando o processo obsessivo, nós vamos ver que jamais seremos vítimas. Não podemos dizer isso. É um erro enorme, né? Não somos vítimas. Nem num processo simples, na fascinação, na subjugação, na possessão, seja lá o que for. Jamais seremos vítimas. Somos responsáveis. E essa responsabilidade é o que não se discute, né? Então, há um problema maior dentro de nós, não é? Chamado auto-obsessão, aquela que nós geramos dentro de nós. E o nosso estudo, ele deve focar a auto-obsessão, porque ela é a origem, ela é a raiz dos nossos problemas. E ela nem começou aqui nesse mundo, não é? Ela tem uma história, e para nós entendermos essa história, as raízes fundamentais, então, desse problema auto-obsessivo, aonde é que nós caímos, aonde é que nós falhamos, aonde é que nós nos perdemos tanto, não é? A ponto de estar tão difícil de nos reencontrarmos, não é?
Muito bem. Então, em estudos mais aprofundados, não é, que nós fazemos dentro de vários assuntos, inclusive, então, né, a obsessão, nós temos uma história, né, que nos foi trazida por Pai Benedito de Aruanda, nosso mentor espiritual, que nos relata, nos fala da origem desse mundo, como foi, né? E isso é importante para que nós entendamos essas raízes, de onde nós viemos, como nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Obviamente não dá para mim retroceder tudo isso, né, e falarmos aqui. Então, os interessados, é uma série chamada UFA, Umbanda Fácil de Aprender, e lá nós temos vários tópicos, né? Vários estudos para a gente fazer, né? Então, nós discutimos a formação desse planeta, de onde nós viemos, né? Haviam, então, 5 regências, né? O Cristo intercedeu em nosso favor, esse mundo foi criado. Aliás, né, a ideia de formação desse mundo é completamente errônea, né? A ideia, por exemplo, de que esse mundo ele tem um tempo estimativo de 4,5 bilhões de anos. Não é tudo isso, não. O estudo é baseado nos minerais, não é? Então, a idade dos minerais. Os minerais que foram utilizados para a construção desse mundo foi trazido de outros, não é? Então, isso não mostra a idade desse mundo, mostra a idade daqueles minerais, né? Bom, mas o assunto não é esse, né? Mas é importante que nós entendamos, não é? A forma como nós chegamos a esse mundo para entendermos os nossos traumas, né? Como nós chegamos aqui, né? Esse aqui é um mundo de tensão. E nós, quando viemos para cá, nós viemos para cá muito doentes. Nós trouxemos dentro do nosso âmago, no nosso mais íntimo, né, um trauma muito grande, né? O de ser incapaz, né? O conto, né, que fala da Eva e Adão, por exemplo, né, o pecado original, né, ele está bastante distorcido na sua compreensão, né? Nós culpamos a serpente, né, por nos ter induzido ao mal. Não é verdade, né? Como o nosso problema obsessivo começa na auto-obsessão, não na obsessão simples, não na fascinação, na subjugação, enfim, né? Nós nos auto-obsidiamos. Nós temos um trauma interior em algo chamado medo, né? E da onde veio esse medo, né? Eu não estou falando do medo sensação, né? Esse que é excitado, né, pelo hipotálamo, né, que gera o cortisol, que depois cria todas essas sensações. Não é desse medo, sensação que eu estou falando. Eu estou falando de um medo, trauma interior, aquilo que não te deixa avançar, não é? Da onde veio esse medo? O conto Eva e Adão mostra aonde exatamente esse medo surgiu, né? Então, agora nós vamos falar da primeira tendência, né? Muito bem. Então, no conto, né, a serpente induziu Eva, né, a comer do fruto. Não é verdade, né? A tentação surgiu dentro do coração da Eva. A tentação surgiu dentro do coração de Adão, né? E a serpente veio depois.
e aproveitou-se daquela tentação. Esse é o conto que explica todos os nossos problemas, não é? Então, a nossa criação, né? Imaginemos assim, né? A forma como nós somos criados. Deus é justo. Então, quando Ele nos criou, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagina uma montanha, não é? E essa montanha, digamos assim, é a escalada da ascensão do homem, não é? Então, quando o homem foi criado, ele foi criado no meio. Ele não foi criado lá embaixo, lá no topo, ele foi criado no meio. Então, existe a tendência, né, que nos leva para baixo e as tendências que vão nos levar para cima, não é? Então, as várias situações, né, que vão nos levar para cima ou para baixo vão ser sempre decisões que vão estar dentro de nós. Ninguém pode interferir, né? Dentro da sua decisão, do seu primeiro pensamento, nós temos um sistema de proteção chamado anjo de guarda. Ele protege o teu pensamento. O primeiro é aquele que vai definir, decidir interiormente. O resto, né, portas abertas. Para influências positivas ou negativas, haverá sempre um balanço, mas a decisão sempre será sua, né? Então, isso é justo. Talvez seja um pouco difícil de compreender isso agora, mas meditemos a respeito, né? Somos, então, responsáveis pelos nossos atos e Deus nos garante isso. Então, a responsabilidade é toda nossa. A culpa não é da serpente, associada a Satã, aos diabos. Os diabos nós criamos no nosso interior, né? E Satã, né? Aproveitando esse ganchinho, né? Satã é um grande general, mas não é um general humano, não é? E não foi criado por Deus, não é? Satã não é uma criação de Deus, mas existe, né? Nós somos o alimento que gerou, né, essa criatura chamada Satã. Essa criatura chamada Satã é uma criação de Beelzebub, um mago negro. Difícil entender isso agora, né? Para muitos, acredito, dos filhos que estão aqui, mas é um estudo que nós estamos fazendo paralelo, né? Tá bom? Aqui só aproveitando o ganchinho. Satã é um elementar que se alimenta de uma consciência, não é? Que plasma nesse meio em que nós estamos, não é? Então ele é alimentado. O dia que nós não o alimentarmos mais, acabou Satã, né? Então, e também, né, Beelzebub vai se convencer, né? Enfim, né, vamos focar na questão, então, obsessiva e buscarmos, não é, uma compreensão na raiz do problema melhor do que nós temos feito, né? Muito bem. Pulando toda essa parte, obviamente, né, da forma pela qual nós viemos para cá, né? Não dá para falar, gostaria muito, né, de falar sobre isso sempre, mas não é possível, né? Entendemos assim, trouxemos um trauma desse período, nós estávamos aprisionados em nós mesmos, não é? E nessa época, Beelzebub já tinha incutido dentro dos nossos corações, a gente não serve para nada, não vai para lugar nenhum, né? Porque nós perdemos um elo importantíssimo. Quando o homem perde esse elo, ele se torna o que nós somos hoje, e já dentro de um progresso relativo, né? Imagina quando nós chegamos aqui, né? Então, esse elo com Deus foi o início dos nossos problemas, quando nós perdemos esse elo com Deus, né? Então, o verdadeiro religar
O verdadeiro religar está dentro de nós. Nós precisamos nos reencontrar primeiro conosco mesmo. Primeira coisa, nos encontrarmos conosco mesmo, nos colocarmos na condição desse filho de Deus e enxergarmos ao nosso redor o mundo de Deus, compreendermos para então nos ligarmos a Deus. E esse processo parece tão complicado, tão difícil, mas não é. Pode ser um instante, não é? Que é chamado de iluminação, né? O momento em que nós vamos nos iluminar, né? É esse instante que você se encontra consigo mesmo, consequentemente com tudo que está ao seu redor, consequentemente com Deus, né? Mas o caminho é você, com você mesmo. Esse é o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, né? Porque Jesus pôde dizer isso, eu sou o caminho, porque Ele é o Espírito que veio nos mostrar isso, que veio nos ajudar a nos encontrarmos conosco mesmo, né? Então, sem dúvida, ele é a lição, ele é a cartilha pelo qual nós precisamos estudar, meditar, entender, compreender para que nós possamos realmente nos encontrar, né? Muito bem. Antes de Jesus vir, né, ele veio então com essa missão, né? Nos ajudar, conhecedor dos nossos traumas, das nossas dificuldades, né? Antes de Jesus vir, pelo menos no século 6 antes, né, de Jesus vir, nós tínhamos dois grandes homens missionários, não é? Que não nos abandonaram, né? Lao Tse e Confúcio, né? Esses dois espíritos vieram traçar para a humanidade, né? Então, em meados, né, do ano 500, mais ou menos, esses dois espíritos eram dois pontifícios. Por quê? Porque eram duas pontes de ligação entre o céu e a terra. E como duas pontes, né, Lao Tse viria falar do céu, da metafísica, não é? Das coisas importantes do espírito, não é? E Confúcio viria a falar das instituições interiores, a necessidade da benevolência, por exemplo, da fraternidade, da moral, né? Então, esses dois homens, dois missionários, né, chegaram a se encontrar, maravilha, né? Dois missionários, né? Um lugar tão grande como a China, né? Se encontrar, e Confúcio teria dito, encontrei um homem que voa tão alto, eu, porém, ando no chão. Né? Isso define a missão dos dois, né? Assim como eu acabei de colocar aqui, né? Então, esses ensinamentos preliminares do que viria a ser a lei de amor trazida por Jesus, foi todo um preparo, né? Das fraternidades, nós tivemos então a fraternidade da cruz, do círculo, do triângulo de Aruanda, não é? Espíritos focados em reeducar, né, a humanidade. Aonde? Aonde ela havia de ter se perdido. E tudo isso nós fomos perdendo no tempo. As lições, né, trazidas então por esses missionários, né, nós fomos perdendo, né? Então, eu deixei aqui, né, algumas premissas, né, desses enunciados para nós entendermos o que é que eles vieram fazer aqui, né? Olha só, Lao Tse, quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência.
Sapiência é o conhecimento, né? Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Olha, Lao Tse dizendo isso lá no século VI antes de Cristo, né? Então, do que Lao Tse está falando aqui? Da coragem que nós perdemos em algum momento de enfrentarmos nós mesmos, dentro da nossa sã consciência. Nós perdemos isso. Então, nós vivemos hoje aonde? Na ilusão, com medo de enfrentar a verdade dentro de nós mesmos. Confúcio. O que sabemos, saber que o sabemos. Aquilo que não sabemos, saber que não o sabemos. Eis o verdadeiro saber. Do que é que Confúcio está falando aqui? Veja como um completa o outro, não é? Confúcio está falando aqui, se Lao Tse estava falando da coragem, então Confúcio está falando da humildade que nós temos que ter, não é? E nós perdemos isso, não é? Em algum momento. Vou passar mais alguns enunciados, né, para a gente entender o sentido dessa filosofia. Ainda Confúcio, não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas, não é? Então, Confúcio está dizendo aqui que o nosso maior erro é vivenciar falhas, erros e não corrigi-los, né? E um conselho que Confúcio nos dá lá naquela época, né? É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Esse pode, vamos enfatizar para um deve, né? Precisamos, é emergencial, não é? As falhas devem ser corrigidas, não é? Nós temos que focar nisso, senão não vamos para frente, né? Alavancarmos a nossa vida nesse sentido, progredirmos, evoluirmos, melhorarmos, nos reformarmos, né? Temos que entender isso. Bom, e para chegar, né, então, nos finalmente, pelo menos dessa introdução, e nós entendermos a forma pela qual Jesus está tentando nos educar a compreendermos as suas verdades, não é? Vamos nos remeter novamente, né, à ideia das fraternidades, não é? Que são as organizações principais que mantêm o planeta, né? Então, na fusão daquelas fraternidades, né, nós estudamos que a fraternidade da cruz, do círculo, do triângulo, né, e de Aruanda se fundiram, né? Então, subdivisões dessa fraternidade de Aruanda, não da colônia de Aruanda, nós vamos ter a fraternidade dos essênios, não é? Que é liderada por um espírito que conhecemos no nosso meio religioso, como Cacique Pena Branca. Em outros meios, em outras culturas, nós vamos encontrar outros nomes, não é? Mas, para nós, dentro da fraternidade dos essênios, daqueles espíritos que vieram auxiliar Jesus, como vimos, Sanat Kumara liderando, que é Pai Benedito de Aruanda, não é? Enfim, a fraternidade dos essênios, não é? Hoje liderada pelo espírito chamamos de Cacique Pena Branca. Já vou chegar lá para você entender onde que eu quero chegar, né? Depois tem a fraternidade dos egípcios, não é? Que é liderada por Pai João, não é? Que é a linha das almas, não é?
Depois, a Fraternidade do Oriente, que é liderada por esse espírito Confúcio, não é? Aqui no Japão, né? Então, dentro das revelações que nos foram trazidas por Pai Benedito de Aruanda, compreendemos que Confúcio, não é? Assim como Lao Tse naquela época, né? Eles continuaram a sua missão, né? Passou algumas décadas e eles reencarnaram, eles levaram aquele ensinamento, então, para o Oriente, trouxeram, né? Para o Ocidente, né? Então, Confúcio retorna mais tarde, como Platão, né? E ele institui, ele cria a primeira escola no Ocidente, né? E Lao Tse, como Sócrates, e ele vai criar a primeira escola ocidental, então, de filosofia, né? Porque na China, na China já trazia, né, de berço essas ideias, não é? Então, que antes mesmo de Lao Tse e Confúcio já havia outros missionários, né? Mas também não convém discutir aqui. Vamos focar esse caminho de trabalho e preparo nessas premissas, não é? Antes que Jesus pudesse vir, né? Então, vocês estão vendo como que essa ideia, né, trazida por esses espíritos, voltadas ao nosso interior, se juntar tudo, né, a nossa conduta, a nossa reforma íntima, racionalizar as nossas atitudes. Jesus nos disse: orai e vigiai. Tudo que esses espíritos vieram mostrar para nós é uma forma como nós vamos vigiar, né? Como vigiar, como discernir, né? Como saber, né? A forma pela qual nós vamos criar isso, né? Aproveitando o ganchinho, né? Existe também um outro espírito que nosso meio nós precisaremos discutir aí, né? Como nós vamos ver na formação, então, da Umbanda, né? Que é Zoroastro, né? Que hoje nós o conhecemos por Caboclo da Sete Encruzilhada. Muito interessante isso, essa trindade, né? Mas é um estudo à parte que nós vamos fazendo a partir daqui, né? Então, o que é importante agora nós focarmos, não é? Dentro do que nós vimos, que Jesus nos trouxe uma cartilha, né? Uma cartilha com vários capítulos, né? Da nossa conduta, né? E nós nos perdemos. Então, o primeiro ponto em que nós poderíamos dizer, né, o estupim para o nosso trauma, o nosso cordão umbilical ele foi cortado, né? A ponte entre o céu e a terra ela foi rompida. Nós nos desligamos de Deus, não é? Aí nós conhecemos a nossa própria história. E se quiser remontar a nossa mais verdadeira e íntima história, é olhar para dentro de nós e ver esse poço de orgulho, de egoísmo, de inveja, de cobiça, de avareza, de tendências inúmeras, de tantas paixões, de memórias de tantos erros escabrosos cometidos. Então, nós somos culpados e nós nos punimos pelas nossas culpas. Uma parte nós somos induzida, que é a força antagônica, a força das trevas, né? Tudo bem, né? Há influência, sim. Não desconsideremos as forças das trevas. Não desconsideremos os mecanismos obsessivos inúmeros, mas nós temos que focar na origem, na base de tudo.
nós muito mais nos auto-obsidiamos do que propriamente somos obsidiados. Essa é a mais pura verdade. Nós vivenciamos uma influência maioral da nossa própria incapacidade de reagirmos diante às situações do que propriamente somos influenciados, não é? E é isso que nós temos que entender. Então, há muitas coisas para nós refletirmos. Nós temos medo de mudar, nós temos medo de melhorar, nós temos medo de sermos bons, nós temos medo de sermos justos, nós temos medo de reagir. Tudo é medo. No nosso interior, esse medo ele foi trocado para inúmeras palavras, não é? Nós criamos palavras para explicar, não é? O medo daquele momento, não é? Então, no momento em que nós fomos ruins, não é? Não, nós não fomos ruins. Naquele momento, nós tivemos medo de sermos bons, não é? Naquele momento, você não venceu, você não enfrentou, porque você teve medo, não é? Bom, aí nós temos que entender que o medo é uma força, não é? Então, por que você não enfrentou? De que lado você usou esse medo? Sempre para o lado negativo. Esse é o problema, né? Então, um exemplo para a gente entender isso: um general, ele comanda um exército, ele vence uma batalha, ele toma a frente, ele enfrenta, ele vai com garra. Nós dizemos, ele tem coragem. Não, ele teve muito medo mesmo. Mais que todos ele teve medo. Mas um medo, essa força do medo, ele direcionou para cima, para o alto, não é? Para onde ele precisava. Ele não se inferiorizou, não é? Ele não negativou esse medo. Então, como ele teve medo, ele estudou o adversário, ele estudou todas as possibilidades, ele se preocupou, ele tomou todas as precauções e ele venceu com astúcia e inteligência. E o medo foi as bases para que ele fizesse tudo isso, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos falando de uma força negativa dentro de nós, nos arrastando para baixo, e nós somos os geradores dessa força. Então, toda preguiça que há em nós, toda ociosidade, todo receio, toda tendência que te inclina a cometer erros, é uma força negativa dentro de você que você simplesmente ignora, não luta contra ela. E ela estará te perseguindo dia, noite, porque ela está dentro de você, né? Enquanto você não se determinar a enfrentá-la, esse trauma que te colocou lá embaixo, né? Somos inferiores. Não, nós não somos inferiores. Nós podemos potencializar aquilo que realmente somos, as criaturas de Deus, filhos de Deus. Nós podemos nos desvencilhar dos erros, mas entendamos, nós teremos que subir, nós teremos que trabalhar, nós teremos que nos esforçar, nós teremos que reagir. E é disso que a gente não gosta, é isso que a gente não faz, né? Então, nós ficamos nesse problema auto-obsessivo. Nós nos auto-obsidiamos dentro desse medo negativo a sempre recuarmos. É mais cômodo, é mais tranquilo, é mais fácil, parece, né? Mas, de certa forma é mesmo, né? Cair é muito mais fácil, ir para o fundo do poço, desbarrancar, né? Se atirar. Depois subir é mais difícil, né? Então,
O que é que nós precisamos fazer? Finalmente, darmos ouvidos a todos esses grandes espíritos, esses homens maravilhosos, essa bênção de Deus, esses missionários que vieram enfrentar todas as vicissitudes, tudo que a gente enfrenta, eles enfrentaram, né? Lao Tse teria um caminho aberto? Não, caminho fechado, ele abriu. Confúcio teve caminho aberto? Não, ele abriu esse caminho. Jesus, né, o maior dele, teve caminho aberto. Em que momento Jesus teve o seu caminho aberto? Ele abriu esse caminho. O único caminho que não foi aberto ainda é o caminho que nós temos que trilhar, o caminho individual. Porque a direção já nos foi dada, não é? Nós só não queremos ir, né? Decidimos ficar nas trevas, na escuridão, na comunidade. Quando é que nós vamos agir, né? Então, temos discutido nos nossos vídeos, nos vídeos passados, falamos dessa vitimização nossa, né? É complicado isso, né? Esse vitimismo dentro de nós, né? Tá certo a palavra vitimismo? Tá certo, né? Jesus, nós não somos vítima coisa nenhuma, nós também não somos órfãos coisa nenhuma, né? Nós somos preguiçosos mesmo, ociosos, né? Nós temos esse trauma, esse medo de irmos para frente. Então, quando é que nós vamos resolver mudar isso, né? Então, refletamos aqui junto, o Pai Joaquim de Angola estará aqui conosco, o seu Baiano Calunga, né? Para nos ajudar, quem sabe, né? Uma mudança que possa ocorrer hoje, nosso modo de ver, né? Fazer valer a pena os esforços de tantos espíritos maravilhosos, né? Vamos então nos prepararmos para receber Pai Joaquim de Angola, Saravá, a linha das almas, com todo o seu axé. Salve as almas, salve os nossos pretos velhos, salve as nossas pretas velhas. Adorei as almas. E na roeira de Santo Antônio mandou lhe chamar. E na roeira de São Benedito, Santo Antônio mandou lhe chamar. Pai Joaquim, Pai Joaquim, Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola. Adorei as almas. Saravá, minha enviarada, saravá, viadinha, saravá, saravá, viarada. Esse Pai de luz, esse possa trazer para cada um de nós essa direção, como o Fio aqui estava falando, essa direção para nós poder enxergar, meus filhos, porque precisa fazer o abdô de olho, precisa fazer o abdô das orelhas, não é, meus filhos? E fazer esse ouvidor, meus filhos, que nós tá precisando. Então, é por isso, meus filhos, é por isso que o Pai aqui, hoje pede por vocês, assim, esse abdô sincero, esse coração, meus filhos, porque, Pai, meus filhos, essa caminhada nossa, nessas dificuldades, essas coisas tudo, meus filhos, olha, o Pai vai para os terreiros, o Pai vai para outros trabalhos, o Pai vai para cá, vai para lá, e vendo toda essa fiarada sofrendo tanto assim, meus filhos. E sofrendo num sofredor que o Pai bem conhece, porque o Pai já viveu, meus filhos, o Pai já viveu essas coisas tudo. E no pouquinho que esse Pai conseguiu distanciar desse sofredor tudo, meus filhos, o Pai tem muita vontade de trazer para vocês. E é só isso, meus filhos. Né? É vontade de mostrar, porque o Pai bem sabe que carregar no colo não dá, arrastar não dá, empurrar não dá, não é, meus filhos? Que se pudesse, nós fazia.
Mas não foi assim, nem com esse peito, nem com o outro, não foi assim com ninguém, não vai ser, não é, meu filho? Porque essas são as leis de Deus. As leis de Deus que é para tudo de um jeito só, que não muda, não é, meu filho? É lei de Deus, não é, meu filho? Senão não era Deus, não é, viarada? Se Deus criou, criou certo e vai continuar certo, meu filho. Então, meus filhos, o pai vai fazer aqui o fluidificador do lugar de trabalho. Pede licença pra vocês, pitar vocês, filha. Saravá o pito. Axé! Muita força aqui pro pito hoje, filha. Fiarada. Dentro disso tudo que o fiozinho aqui tava discutindo. Ai, meus filhos. Como é difícil, meus filhos. Como é difícil nós entender alguma coisa. Mas não acaba aí, meus filhos. Porque o quase impossível, pela situação que nós vivemos, se já é difícil entender, quase impossível é fazer. É tomar uma atitude. Porque, meus filhos, nós temos que entender uma coisa, meus filhos. Nós temos que entender que o valor de alguma coisa está sempre na sua realização. O valor de algo não tá naquilo que nós pode ter compreendido, entendido, desejado. O valor de alguma coisa tá na sua realização. Então, meus filhos, que adianta de um homem sentar, colocar na sua cabeça tudo aquilo que ele possa desejar. Fazer uma casa, construir uma casa. Esse homem senta ali num toco, fica olhando. Vou pôr porta aqui. Uma janelinha pra cá. Vou pôr uma lareira também para esquentar. Cruza os braços e continua pensando. E põe boi. E vai. Meus filhos, assim tem vivido o homem, sonhando. Mas esse sonho, meus filhos, não é um sonho idealizador, assim como Pai João costuma dizer aqui para nós. Que Pai João está presente, Pai José também, instruindo o nego que é desinstruído. É assim que fala, Via? Desinstruído? É assim, Via? Acho que é. Nem a Via sabe. Aí, se não existe a palavra, o nego acabou de criar. Quem não tem instrução. E, meus filhos, nós vivemos, não esse sonho
para fazer. Nós vivemos o sonho no sonho. E fica nisso. Isso é uma ilusão. Nós põe tanta coisa na cabeça e não faz. Então, aí é que o pai vê que tudo isso que o aparelhinho aqui estava falando é verdade. Nós quer muito. Nós deseja muito. Mas não faz nada. Não é, viarada? Então, meus filhos, a lei do trabalho exige o esforço. Se nós não se esforçar, meus filhos, espera não cair do céu, viu, meu filho? Então, meus filhos, hoje, para esse trabalho, viu, estava falando aqui do espírito de Confúcio, não é, meu filho? Esse Confúcio. Até o nome que ele usa hoje é difícil o nego falar, não é, fiarada? Você tá esperando o nego falar, né, fia? Ei, que o nego ouve os pensamentos, viu, fia? Esse Shio-chan! Aí agora o nego falou até japonês, né, fia? Tá vendo como o nego tá se instruindo? Outro dia falou esse francês, né, fia? Agora fala japonês também, fiarada. E nego vai se instruindo para falar de outras línguas aqui também. Então, meus filhos, esse espírito que hoje é o Bezerra de Menezes, aqui da Terra da Virada, não é, meus filhos? Terra da Virada, esse Japão. E ele aqui, por tudo que tem feito por esta humanidade, pelos seus filhos, porque é um dos trabalhadores, organizador de tudo que nós faz, meus filhos, em várias falanges de trabalho. E pediu para que nós relembrasse, desde os primeiros ensinamentos até os ensinamentos de hoje, e ver onde é que nós se perdemos. Por isso que o filho foi orientado por Pai Benedito de Aruanda a trazer esse estudador que nós estamos fazendo hoje aqui, mas começar pelo começo, aonde realmente tudo acontece e nós se preocupa tanto, meus filhos, porque olha, o nego pergunta para vocês, para qualquer pessoa que vai, seja para um terreiro de umbanda, seja para qualquer lugar, essa igreja, aquele templo, qualquer lugar, meu filho, qualquer lugar. Em que lugar e de que forma alguém vai na consciência de que está gerando os problemas da sua vida? Em que lugar, meus filhos? E nós temos que passar a fazer esse entendedor de uma vez por toda, porque senão, meus filhos, nós vai ficar nesse vício de culpar os outros. Porque não escapa ninguém, viu, meus filhos? Não escapa ninguém. Nós culpa tudo, meus filhos. Tudo está na sua frente, atrás, em cima e embaixo. Né, meus filhos? Nós culpa. Só não faz o principal, que é olhar dentro, onde tudo começa. Então, aí o pai pensou e resolveu convidar esse trabalhador da falange, dos baianos, para que eles pudessem vir aqui fazer um proseador para ajudar nós
encerrar, pelo menos, esse principal num começo que nós tem que fazer certinho. Depois nós vai falando das outras coisas, tudo, mas tem que começar por essa, meus filhos. Começar olhando para dentro. Senão, meus filhos, nós vai continuar nessa ilusão de que o culpado é sempre alguém e nós nunca vai achar o verdadeiro culpado. Meus filhos, o pai vai pedir a licença para vocês para fazer o assubidô e esse baiano calunga possa vir aqui com vocês trazer o seu axé, trazer sua força da Bahia, força de trabalho, meus filhos, força de trabalho. Nós estamos falando de trabalho, então vamos trazer o axé dos baianos, saravá Bahia, saravá os nossos baianos, saravá seu baiano calunga. Pai pede a licença para fazer o assubidô. Saravá, meus filhos. Com a licença de todos. Salve as forças do nosso querido baiano calunga. Salve a linha dos nossos baianos. Que ele possa estar conosco aqui trazendo seu axé. Mas ele veio lá da Bahia. Ele vem lá de Aruanda. Mas ele vem lá da Bahia. Ele vem lá de Aruanda. Saravá calunga na Umbanda. Saravá calunga na Umbanda. Saravá calunga na Umbanda. Saravá calunga na Umbanda. Mas ele vem lá da Bahia. Ele vem lá de Aruanda. Saravá calunga na Umbanda. Saravá calunga na Umbanda. Saravá calunga na Umbanda. Saravá calunga na Umbanda. É da Bahia, É da Bahia. É da Bahia que chega esse baiano aqui. Salve, menina! Salve, menina! E por Bahia, já expliquei para vocês, viu? Bahia é o lugar da onde a gente tá vindo, que não é aquela Bahia, é essa Bahia que eu tenho muito carinho, muito amor, mas não é dessa Bahia que nós estamos chegando aqui para trabalhar. Mas isso também não vem aqui a ser importante nós discutir agora, não é? Não é, menina? Então, vou explicar uma coisa para vocês. Dê meu charuto aqui, menina. Ô, menina. Isso. Não vou fazer sujeira aqui, viu? Aí tu vai ter que trocar de novo, não é? Porque toda vez que eu venho pra cá, a toalhinha tá suja, não é? Hoje, olha, sabe quem soprou no seu ouvido? Olha, que toalha suja! Sabe quem foi? Sabe? É, fui eu mesmo. Que coisa.
Bom, já lavamos prato aqui no trabalho. E é para isso mesmo que esse baiano veio para cá. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Antes de mais nada, saravá, o axé, a força de vocês, tudo que vocês estão formando aqui uma corrente no par. Esse baiano tem muita alegria de ver, gosto muito de ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Mas gostaria de ver um pouquinho mais de aproveitamento, não é? Porque o que vocês não entendem, mas não entendem de jeito nenhum, é consciência de responsabilidade. Vocês não têm essa consciência, muito menos a responsabilidade dentro daquilo que aprende. Então, preste atenção numa coisa. A responsabilidade de quem um tanto mais entende para com aquele que não entendeu é muito grande, viu? Isso é um dever que nós temos de um para com o outro, que não é respeitado, viu? Para entender melhor isso, se tu sabe nadar e alguém está se afogando, tu não tem o dever de ir lá e socorrer, ou tu vai negligenciar como é o que acaba fazendo, viu? Então, na responsabilidade daquilo, tudo que vocês estão aprendendo, tem que fazer pelo dever dentro dessa responsabilidade. Se está aprendendo um caminho de luz, um caminho de bem, por que não faz? Por falta de responsabilidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer isso para vocês, que estou muito feliz por tudo que vocês estão aprendendo, mas nem tão feliz pelo que vocês estão fazendo na vida de cada um, viu? Outra coisa, o que eu vim fazer hoje aqui é uma tradução, viu? Eu vou traduzir. Sabia, menino? Eu vou fazer uma tradução para vocês. Eu vou fazer uma tradução usando palavras. Porque tudo que eu vou falar aqui já foi dito de muitas formas. Então, eu vou falar de uma que é mais fácil a gente entender. Então, quando eu falar burro, eu não estou me referindo àquele animalzinho que foi usado até por Jesus, que sentou naquele burrinho e entrou naquela Jerusalém, não é? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Em dias de Páscoa, não é? Aquela coisa linda, aquele caminho aberto. E aquele burrinho não empacou, não. Aquele burrinho fez o seu trabalho. Então, esse burrinho, ele é santo, ele é sagrado. Então, quando eu falar burro, eu estou falando de um adjetivo que expressa aquele que sabe e não faz. Eu estou falando de ignorância. Eu estou falando de irresponsabilidade. Eu estou falando do cabeça dura. Eu estou falando do teimoso. Eu estou falando daquele que tem tudo nas mãos e não usa nada. E ainda reclama da vida. Então, quando eu falar burro, tendo que eu não estou falando daquele animalzinho, não. Eu estou falando desse adjetivo, estou falando de tudo isso que eu acabei de explicar para você. Então, vamos começar a nossa tradução para entender aquilo tudo que vocês estão precisando desse assunto que foi convidado aqui
a falar. Auto-obsessão. Então, auto-obsessão é uma palavra que eu troquei. Eu troquei por burrice, né? Então, a burrice é aquilo que faz esse burro que eu acabei de explicar aqui. Então, como eu não vou falar nada do agrado, e eu tenho certeza que não é pro agrado de ninguém, então eu vou dar para vocês a chance de se desligar aqui agora. Se desliga, porque o que eu tenho para dizer não é nada bom de se ouvir, viu? Mas, para aqueles que ficar, que fiquem pela coragem. Porque precisa de muita coragem, e a maior das coragens é enfrentar a própria ignorância. Para mim, a maior coragem do homem é enfrentar ele mesmo. E quando o homem ele enfrenta a si mesmo, ele pode se dizer homem. Porque enquanto você não consegue enfrentar você mesmo, você é um covarde. E é o maior dos covardes. E todo covarde se camufla, todo covarde se reveste de coragem. Uma coragem ilusória, uma coragem para enganar os outros, mas uma coragem que não te engana. E é por isso que você vive nessa precariedade, nessa falta de humanização. O homem perdeu o pudor. Vocês sabem o que é pudor? Tá vendo? Como é difícil falar. Pudor é falta de vergonha na cara. É disso que nós estamos falando. O homem perdeu a vergonha na cara. Tá vendo? Como precisa traduzir. Não é mais fácil entender assim? Se eu falo para você não tem pudor, vai buscar depois lá no dicionário. Nem busca, não é? Nem busca. Agora, desse outro jeito é mais fácil. Então, é desse jeito fácil que eu vim aqui falar. O homem perdeu a vergonha na cara. O que é perder a vergonha na cara? O homem tinha vergonha na cara, o homem tinha pudor, enquanto ele cometia um erro, e ele se arrependia depois. O homem, enquanto tinha pudor, ele fazia uma coisa errada, ele se envergonhava. E sabe por quê o homem não se envergonha hoje? Porque o líder, e qualquer um, é o líder de um estado, é o líder de uma escola, é o líder dentro de uma casa, é o líder dentro de uma igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando do templo, eu estou falando da casa de Umbanda, estou falando de qualquer lugar que se reúna para falar em nome de Deus. É esses homens, é esses líderes, fazer as coisas erradas, não se envergonhar, não se arrepender. Então o homem perdeu isso, perdeu o pudor, perdeu a vergonha na cara. Então, essa decadência cheia de hipocrisia, falsidade, vício, paixão, besteira, essa arrogância, esse orgulho, esse egoísmo, esse fanatismo,
é tudo fruto dessa falta de vergonha na cara que vocês perderam. Vocês perderam essa vergonha. E quando é que vocês vão ter coragem para trazer isso de volta? Quando é que vocês vão querer se olhar para um espelho, deitar num travesseiro, encontrar paz? Aonde é que você vai encontrar paz? Desse jeito? Então, eu cheguei aqui lavando os pratos dessa cozinha. Então é desse rebanho, dentro da nossa Umbanda, que eu estou falando. Mas posso dizer para vocês que tudo que eu falar aqui acontece em qualquer outro lugar, porque eu estou falando desse mundo homem, no que ele se transformou. Mas dentro desse trabalho, eu vou dar exemplo dentro do meu rebanho, desse rebanho, que sirva para os outros. Aliás, todo aquele que fala pelo seu rebanho deve se preocupar antes em olhar a própria casa, para ver os erros e os problemas que tem dentro dela. Não subir em cima do muro, erguer o seu pescoço e seu nariz para olhar os problemas que tem na outra. Porque toda vez que você faz isso, tu tá deixando de ver os problemas dentro da tua casa, sem resolver. Esquece. Principalmente aqueles que estão dentro de si mesmo. Então, a primeira casa que a gente tem que organizar, essa casa interior, ter dignidade, ter honra, ter respeito, ter disciplina, que é tudo que nós perdemos por causa dessa falta de vergonha na cara. Quando é que nós vamos querer recuperar isso? Como é que você consegue viver assim? Por decisão. O problema é que vivendo dessa forma, tu ainda dá trabalho. Dá trabalho para quem convive com você. Dá trabalho para um monte de gente que se esforça por você. Mas tu prefere ficar de braço cruzado, sem fazer nada. Até quando? Eu costumo dizer para quem me acompanha, quem trabalha comigo, principalmente os médicos, nos aparelhos, que eu escolho. Pensa não que isso é um desígnio que vem lá de cima. Baiano, tu vai usar esse, tu vai usar aquele. Não, eu escolho. Assim como os guias escolhem também. Pensa não. Viu? Que é assim. Então quem que eu escolho? Eu escolho aquele que eu ensino uma coisa. E com essa uma única coisa que eu ensino, ele aprende sem outra. 100 vezes mais. Porque com uma única coisa bem entendida, ele vai poder usar para tantas outras coisas. Então, para esses que ouvem, e não fica só no que entendeu, que transforma em trabalho, que transforma em atitude. Então, para vocês hoje aqui, que eu estou falando, não é nada agradável. Mas que vocês se escolham para reagir, para entender. Quanta besteira! Quanta idiotice nós vamos fazendo nessa vida que Deus deu. E tu acha que a vida
é acordar de manhã, comer, beber, dormir e voltar para o travesseiro. Essa vida imprestável, quem não faz nada e não vale nada. Vocês acham que a vida é só isso? E pior que isso, é aquele que acorda de manhã, querendo fazer tudo, corre para lá e para cá, não faz nada. E à noite tive um dia cheio de nada, fez nada. Por quê? Porque é preguiçoso, porque não sai do lugar, porque não se mexe, porque não tem coragem de enfrentar a si mesmo, nos bloqueios que todos esses espíritos aqui estão tentando mostrar. O que é que tu está esperando acontecer na tua vida para te alavancar? Por que não fazer isso? Por que que não acorda de manhã disposto a enfrentar? Por que não se prepara? Por que não faz? O que é ser um homem? O que é se considerar um filho de Deus? O que é se considerar uma criatura, então, humana? Vou dizer uma coisa para vocês. Com falta de vergonha na cara, vocês estão mais perto de animal. Viu? Porque um animal, por mais inteligente que seja, que venha a ser, enquanto ele não tiver dentro do seu coração o sentimento, ele sempre vai ser um animal. E o principal sentimento que vai gerar todos os outros, havia conquistar esse amor, que tanto se fala, é a benevolência. E eu não estou falando do bonzinho, não. Que uma pessoa boa, muitas vezes, é a mais besta de todas, viu? Porque o pai que é bom, pai que é bonzinho, não educa seus filhos. Eu estou falando de benevolência. Eu estou falando de saber ser bom. Benevolência é sinônimo daquele que é bom, porque tem o seu coração aberto, e tem cabeça, tem sabedoria para fazer as coisas. E vocês, na educação do lar, princípio de toda a construção de uma sociedade, não educa. Como é que você espera que o filho de vocês vão crescer? Vão ser lá fora, vão sair de casa. Isso que vocês estão vendo aí. Se você não aprende a ser um bom filho, jamais é dentro de casa que você aprende as virtudes da humildade e simplicidade que vai te fazer um aprendiz da vida. Se você não aprender a ser um bom filho, jamais tu vai ser um aprendiz, não vai aprender nada, vai continuar sendo burro. E se você não aprende a ser um pai, você não vai ser nunca um líder, você nunca vai ser um governante, alguém que possa instruir outras pessoas. Então, se você não é um filho, e se você não é um pai, você não tem condição para ser nada nessa vida. Então, cadê o respeito dentro de casa? Que filho pede bênção para o pai, como tem dito nos trabalhos, que baixo? Pego aquelas crianças todas e falo assim, o pai do Senhor ensinou vocês a rezar. E quando eu falo de rezar, eu estou falando de comunhão com Deus, que é o que se perdeu. Se perdeu a comunhão com Deus. Comunhão com Deus começa no sagrado. Quando eu falo rezar, eu estou falando despertar para tudo que é sagrado. Rezar para mim é agradecimento. Rezar para mim é educação. Rezar para mim é respeito. É o rito, é esse ritual sagrado
de um para com o outro, em comunhão, sempre, fazendo essas pontes, como disse aqui o menino, entre o céu e a terra. Isso é sagrado. Aquele que se prendeu só aqui, perdeu essa comunhão. Aquele que pensa só lá em cima, virou fanático. É uma comunhão. E rezar isso é ligar os dois lados, que se perdeu, se desatou. E qual é a raiz disso tudo? A falta de vergonha na cara. Esse pudor que o homem tem que recuperar. Então, o que eu vim dizer aqui para vocês hoje? Tenham vergonha na cara. Tenham respeito por si mesmo. Porque toda falsidade, primeiro, é uma falsidade com você mesmo. Todo desrespeito é um desrespeito para com você mesmo, para com a tua integridade, para com a tua honra. Quanta pessoa eu vejo por aí, uma pior que a outra. E fala tanto de Deus, sem viver nada dentro de si mesmo com Deus. E fala tanto de Jesus, e ergue Bíblia. Não aprendeu nada. E como é que a gente sabe que uma pessoa não aprendeu nada? Pelo seu comportamento, pelo que fala, pelo que vive. Não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou? Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. E vocês são besta, são cegos, que não vê isso, fica caindo na lorota desse, daquele. Então, vocês vivem no mundo que vocês criaram, e se tá bom assim, permaneçam assim. Mas aqui não vai ficar para sempre. Tem um outro cantinho para vocês que decidiram viver assim. Tem outro cantinho arranjado por vocês, viu? Porque esse, nosso Senhor Jesus Cristo criou. E vocês estão aqui nessa mordomia, porque eu acho que isso tudo é uma mordomia, viu? A mim isso tudo é uma mordomia. Por isso costumo dizer para os meninos que trabalham comigo, não veja a luz em mim não, viu? Não veja a luz em mim não. Porque se eu fosse Deus, você está perdido, viu? Se eu fosse Deus, você está perdido. Mas como Deus sabe disso, não me dá essa condição. Então eu venho naquela que Ele me deu. Venho como baiano, falar para vocês aquilo que vocês não gostam de ouvir. Para que vocês tomem um caminho melhor e possam sair dessa ignorância. Ignorância voluntária. Dá assim para mim aqui. Não vou prolongar mais isso tudo que nós estamos falando aqui. Esse aqui é meu. Tá ouvindo bem, menina? Tá? Então, fecha tudo dentro desse coco aqui, viu? Tá pro outro lado do ouvido. Vocês também. Ponha um dos ouvidos aqui agora assim, ó. Põe do lado que tá saindo a minha voz aqui e veja o outro, viu? Mas não vim aqui fora da condição de um amigo. Só que eu vim aqui na condição do amigo verdadeiro. Eu vim aqui por vocês. Porque estou aqui gastando o meu tempo, me privando de fazer outras coisas para estar aqui com vocês. Então, vim na condição de amigo. Que se aproveite
esse tempo, que é esforço de muitos guias, que é um tempo que está sendo investido em vocês. Respeitem esse esforço, tenham dignidade consigo mesmo, respeito para com tudo que te rodeia, a começar por você mesmo. É isso que eu quero que vocês façam. Como o charuto apagou, significa que a sineta do céu tocou. Me retiro deixando para vocês aqui o meu axé, porque para aquele que quiser enfrentar a si mesmo, todo esse trabalhador que está aqui comigo, quer te ajudar. Peça a força, que força nós vamos levar. Te carregar no colo, não espera não, porque aí tem outros para fazer, viu? Saravá, as forças desse trabalho, o axé de todos vocês, nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e continue abençoando esse trabalho e o esforço de todos esses guias. Saravá, as forças desse trabalho imenso que está ocorrendo dentro de muitas casas. Saravá. Tá vendo, Calunga? Da Bahia. A subida do baiano vai chorar, vai soluçar. Vai chorar, a subida do baiano vai chorar, vai soluçar. Vai chorar. É da Bahia, da Bahia. As palavras do senhor Baiano Calunga sempre me chocaram. Porque eu entendo que se eu sou chamado a ser um intermediário de um trabalho dele, eu sou aquele então que mais precisa de tudo aquilo que ele vem trazer. E se as suas palavras sempre me chocaram, eu devo ser aquele então que mais tem que se vigiar, mais tem que prestar atenção em tudo aquilo que ele vem trazer. Então, recebendo tudo isso, dessa forma, então, como eu estou me sentindo, eu acredito que todos devem estar um tanto chocados. Mas a minha razão, baixando todo o meu orgulho, a minha vaidade, a minha razão aceita como luz tudo isso que foi dito, como incentivo, como um caminho. E eu convido a todos vocês a fazerem as mesmas coisas, né? Eu quero agradecer esse grupo maravilhoso que tem nos dado muita força. Essa corrente que se forma não é fácil. Posso dizer para vocês que não é fácil estar aqui fazendo
O que nós estamos tentando fazer é de todo o coração, longe de toda e qualquer pretensão. O único objetivo que nos traz aqui realmente é compartilharmos aquilo que está sendo bom para nós, para nossa reflexão, por todo o incentivo, por todo o amor que a gente recebe desses guias, é compartilhar isso. E a força de cada um tem sido muito grande, tem estimulado. Tem pessoas, filhos, os filhos do nosso axé, do nosso trabalho em particular, que nos acompanham, nos ajudam com a sua participação. Os filhos desse mesmo trabalho, mesmo que estão distantes, né? Tem tantos filhos que nos acompanham nos trabalhos do UFA, tudo aquilo que a gente tem publicado. A gente vê filhos que participam de todos os trabalhos, né? São esses filhos que nos dão muita força, né? Então, são muitos, né? Hoje, em especial, eu quero mandar o meu axé para você, Sandra e Isabel, viu? É tão bom, dentro desses esforços todos, ver sempre de pronto você responder, comentar, participar, que muitos filhos participantes realmente, né, estejam conosco. Então, muito obrigado de coração a você e todos esses que têm compartilhado conosco esse humilde trabalho. Eu peço, então, licença para nós encerrarmos com um ponto cantado. Eu vou pedir um ponto de força para o nosso Ogã que está aqui, né? Saravá Ogã, saravá suas forças. E vamos lá, encerrar com um ponto que o Ogã vai escolher para nós. Sabe o ponto? Nos dê muita coragem, Pai Ogum, para enfrentarmos a nós mesmos. Patacori Ogum, Ogunhê. Eu tenho as 7 espadas pra me defender. Eu tenho as 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai. Ogum é meu guia. Ogum é meu pai, seus 7 ondas, filho da Virgem Maria. Eu tenho as 7 espadas pra me defender. Eu tenho as 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Ogum é meu pai, Ogum é meu guia. Ogum é meu pai, seus 7 ondas, filho da Virgem Maria. Patacori Ogum. Patacori Ogum. Na força de todos os orixás, na força, no axé, dessa corrente maravilhosa, os nossos corações se abram, se fortaleçam e possamos, então, nessa luta imensa, enfrentarmos a nós mesmos e sermos os vencedores do nosso destino. Que assim seja. Graças a Deus,
Graças a Jesus e graças à nossa querida Mãe Santíssima. Axé e a bênção de Deus por sobre cada um de nós. Saravá.